Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então vocês me desculpem o clichê, mas não tem como comentar esse livro sem essa que é uma das mais conhecidas citações da nossa literatura. Hoje, na primeira resenha de 2024, nós conversamos sobre Quincas Borba, de Machado de Assis. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E nessa primeira resenha de 2024, eu trago para vocês um dos nossos grandes clássicos, o Quincas Borba, do Machado de Assis, que foi a minha última leitura de 2023. Eu pretendia fazer essa leitura numa LC, mas eu acabei me enrolando, achei que não conseguiria terminar, então desisti de acompanhar o grupo, mas consegui acabar o livro a tempo. E aqui estão as minhas impressões para vocês. Eu acredito que eu não tenha muito a acrescentar, né? Porque é um livro mais que conhecido e comentado, mas fica aqui o registro da minha opinião. E Quincas Borba é um romance do Machado de Assis, como de costume lançado inicialmente em folhetim entre 1886 e 1891 e em livro só em 1892. Com algumas pequenas, mas significativas modificações, como o próprio autor menciona no prólogo. E essa versão original não é muito conhecida, mas para quem tiver a curiosidade de conhecer e comparar as duas versões, ela está disponibilizada no site machadodeassis.net e o link estará na caixa de descrição. E eu li nessa edição escolar da FTD, bem simples, né? Tem várias notas, mas tem no final algumas questões e sugestões de trabalho para os alunos, mas existem incontáveis edições dessa obra disponíveis, inclusive gratuitamente. Agora, para quem tem medo ou dificuldade com esses grandes clássicos, eu sugiro essa edição da Panda Books, que traz toda uma estrutura facilitadora da leitura, né? Como ilustrações, glossário, textos, notas explicativas. Então é uma edição muito boa, né, para quem tem um certo receio aí desses clássicos nacionais. E o link para compra, tanto dessa quanto das várias outras edições disponíveis, estará também na caixa de descrição. E adquirindo qualquer produto na Amazon utilizando esses links, você não paga nada mais, mas eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. É uma boa forma de fazer a sua leitura ainda mais útil e prazerosa. E na bibliografia do Machado, Quincas Borba vem entre as suas duas obras mais conhecidas e aclamadas, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, para o qual já tem o vídeo aqui no canal, e o Dom Casmurro. E esses três livros compõem o que os estudiosos chamam de trilogia realista, porque nesses três livros o Machado, mesmo ainda mantendo um pezinho no romantismo, ele já passou a se preocupar mais em criticar os costumes e a sociedade do seu tempo. E o Quincas Borba é um personagem que apareceu primeiramente lá no Memórias Póstumas, era um amigo do Brás Cubas, que se dizia filósofo, e que criou a teoria do humanitismo, que é uma corrente filosófica na qual a razão da existência do homem é sempre buscar viver, e essa sobrevivência muitas vezes depende de saber vencer os outros, seja a que custo for. Então seria uma espécie aí de aplicação da teoria da seleção natural do Darwin a nível social. E se na natureza os seres mais bem adaptados sobrevivem, procriam e passam suas características aos descendentes, né, melhorando a espécie,
na sociedade humana não seria diferente. Os mais bem adaptados, ou seja, os mais espertos e fortes, são os que têm as melhores chances de futuro e sempre acabam se dando bem, favorecendo a comunidade como se ela fosse um organismo único, né? Como ele exemplifica com essa historinha que eu li no início das tribos brigando pelas batatas. Mas o interessante é que o Quincas Borba não é o protagonista nem lá no Machado de Assis e nem aqui, apesar de dar nome ao livro. Aliás, um detalhe, né? Não é necessário ter lido o Memórias Póstumas para ler esse livro. São duas obras independentes. Elas são ligadas apenas por esse personagem, nada mais que isso. E são obras bem diferentes. A começar que o narrador aqui do Quincas Borba está bem vivo. E o livro começa com o personagem principal, o Rubião, refletindo sobre a guinada que a sua vida deu, né, porque ele passou de um simples e pobre professor a um ricaço num piscar de olhos. E isso aconteceu porque em dado momento da vida, enquanto morava em Barbacena, interior de Minas, o Rubião travou conhecimento com o Quincas Borba, que estava doente, e ficou cuidando dele durante um tempo. Mas qual não foi a sua surpresa quando o Quincas foi viajar e algum tempo depois o Rubião recebeu a notícia não só de que ele morrera, como ele, Rubião, herdara todos os seus bens, né, que não eram poucos. E só que para entrar na posse dessa herança havia uma condição. O Rubião tinha que adotar e cuidar com o maior cuidado possível do cachorro do Quincas Borba, que também se chamava Quincas Borba. A princípio, o Rubião não gosta nada da história, mas acaba aceitando a situação, né? E algum tempo depois, ele começa a achar Barbacena pequena e provinciana demais, e que seu futuro estaria na corte, né, onde tudo acontecia. Então parte para o Rio de Janeiro. E nessa viagem ele conhece um casal muito simpático, né, o empresário Cristiano Palha e a sua esposa Sofia. O Rubião passa a frequentar a casa deles, eles acabam se tornando os cicerones do Rubião na cidade, né? Tanto nos meios sociais, mas principalmente nos negócios. E o Palha vai se tornar o consultor financeiro e sócio do Rubião. Os laços entre eles vão se estreitando cada vez mais e então acontece um fato que será decisivo nesse relacionamento, né? O Rubião se apaixona desesperadamente pela Sofia. Mas a trama também tem outros personagens e desdobramentos, né? O Rubião é alvo de outros interesses amorosos, ele se envolve na política, é aclamado como herói por salvar um menininho de ser atropelado, mas são vários acontecimentos, mas a partir daqui não dá para contar mais nada do enredo, porque seria revelar demais para quem ainda não leu. Eu só posso dizer que esse sucesso estrondoso na vida acaba subindo a cabeça do Rubião, sua vida tomará rumos inesperados e ele irá viver na pele toda a aplicação prática da filosofia do Quincas Borba. E dessa trilogia realista, esse aqui é o livro menos comentado e ele pode nem ser tão divertido quanto o Memórias Póstumas ou também não ter a profundidade psicológica do Dom Casmurro. Mas ele também não fica muito atrás desses outros dois, tanto que vem sendo cada vez mais objeto de estudos e alvo de interesse dos leitores, né? Inclusive no exterior, onde o talento do Machado vem sendo descoberto e reconhecido. E tanto quanto seus outros livros, esse também é escrito de uma forma aparentemente simples e corriqueira, mas que é bem mais complexa que isso, né? E é um livro que consegue ao mesmo tempo divertir e fazer pensar, né? É muito inteligente e cheio de ironia, né? Uma característica aí bem marcante do Machado de Assis. E é bem interessante observar também como essa forma de escrita do Machado faz toda a diferença no clima do livro. Em vários momentos durante a leitura, eu me peguei pensando em
quão pesado esse livro seria se fosse escrito por um outro autor, né? Porque potencial para isso a história tem. Quando a gente olha de uma forma mais crua, a história do Rubião é bem trágica, mas o Machado consegue dar um tom bem mais suave à história, fazendo até com que ela se torne bem divertida em alguns momentos. E o Machado era um observador muito atento da sua época, ele não deixa passar nada, né? Muitos acontecimentos e temas importantes da época aparecem aqui e ali no livro. Os conchavos políticos do país, a Guerra do Paraguai, a rígida escala social e vários outros temas, né? Montando um painel bem rico da nossa sociedade do século XIX, como aponta o Alfredo Bozzi aqui nesse livro, História Concisa da Literatura Brasileira. Em longos zigue-zagues se vão delineando o destino do pobre Rubião e a vileza bem composta do mundo. E não sei de quadro mais fino da sociedade burguesa do segundo reinado do que este, composto a modo de um mosaico de atitudes e frases do dia a dia, que trazem na sua simplicidade patética o selo do gênio. E uma cena que me chamou a atenção foi a de um escravo sendo levado para o local de castigo por um outro escravo. E nessa cena, em poucas palavras e de uma forma totalmente sutil, o Machado consegue passar o absurdo da situação escravista no Brasil. É uma cena que, na minha opinião, contraria aquele discurso de que o Machado era conivente com a escravidão por nunca ter se manifestado claramente sobre o assunto. Ele pode até não ter sido tão direto, mas basta observar um pouco mais atentamente algumas das suas obras que aqui e ali esse tema aparece. Em um outro momento da história, nós encontramos o Rubião extasiado com a chegada do imperador a uma cerimônia em que ele fica deslumbrado com a pompa, o luxo das carruagens, né? E isso é um ponto de vista bem interessante, porque recentemente, quando eu li a biografia do Dom Pedro II, do Paulo Resutti, é dito que o imperador não só detestava toda essa pompa, como as carruagens imperiais tinham um aspecto bem menos imponente do que a que é descrita pelo Rubião. E essas duas cenas, né, mostrando realidades totalmente opostas, exemplificam muito bem esse mosaico mencionado pelo Alfredo Bozzi, que era a sociedade brasileira na época, pelo menos na corte do Rio de Janeiro. E um outro ponto bastante questionado nesse livro é justamente o título. Afinal de contas, o Quincas Borba do título se refere ao filósofo ou ao cachorro? Em se tratando de Machado, é claro que não tem uma resposta, é igual a possível traição da Capitu, né? Fica a critério do leitor. Mas voltando lá à teoria filosófica do humanitismo, ela prega também que tudo que é vivo está irmanado em um princípio universal. Então a alma do homem, Quincas Borba, pode muito bem estar no cachorro Quincas Borba. Por isso a exigência dele no cuidado do cachorro, né? Porque ele seria a continuidade da vida do homem após o falecimento. E em vários momentos da história, o Rubião se pega pensando nisso, né? Ele olha para o cachorro e vê ali olhares e atitudes que o fazem questionar se o filósofo realmente morreu ou se estaria ali vivo no animal. E aqui eu coloco um questionamento bem particular, né? Eu posso estar devaneando, mas foi um pensamento que me veio durante a leitura, então eu acho interessante compartilhar aqui. Nessa época, um assunto que estava bastante em voga era o espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec alguns anos antes e que ainda estava engatinhando aqui no Brasil. E se hoje o espiritismo ainda é uma doutrina que suscita muitas dúvidas, eu imagino que nessa época fosse ainda mais questionada. É sabido que o Machado era um dos grandes opositores do espiritismo, e levando em conta essa observação atenta que ele fazia de tudo que estava em voga,
talvez aqui também ele quisesse ironizar a crença na reencarnação. O Espiritismo nega a possibilidade da alma de uma pessoa reencarnar em um animal, mas talvez nessa época, né, isso pudesse ser uma ideia ali preconcebida de quem estava de fora. Afinal, quem de nós não tem ideias preconcebidas de crenças ou rituais de outras religiões que, quando vamos estudar um pouco, aprendemos que a coisa não funciona do jeito que nós acreditávamos? Mas é como eu disse, é apenas um questionamento meu, eu nunca vi nada publicado a respeito disso. Inclusive, se vocês souberem de alguma coisa, eu aceito aí sugestões, porque o assunto me interessa bastante. Existe também um filme de Quincas Borba, realizado em 1988, mas que transfere a história para aquela época, né, para os anos 80 do século XX. Eu ainda não assisti, mas pelo trailer me pareceu interessante. É fácil de encontrar, tem aqui mesmo no YouTube, então eu deixo o link também para quem tiver oportunidade e quiser conferir. Em suma, eu gostei bastante dessa leitura. É um livro que ainda hoje é bastante atual, né? Por tratar de temas que abrangem aspectos bem sombrios do ser humano, independentemente da época ou do local. Então, são relações sociais por interesse, busca pelo poder, a ganância desenfreada, a loucura, enfim, a predação do homem pelo próprio homem. Então, se você nunca leu Quincas Borba, dê uma chance a ele, leia com calma, deixe-se envolver pelas sutilezas que o Machado coloca em cada frase e, no final da leitura, comprove que toda a fama que ele tem de nosso maior escritor tem toda a razão de ser. Se você já leu, me diga o que achou, deixe sua opinião sobre o livro nos comentários para podermos conversar mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar a curtida e, se for possível, divulguem o canal entre seus amigos e conhecidos que também gostam de ler. Muito obrigado por assistir, a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no Livros e E-Books.